Esta é a questão número 4 da escolha múltipla do exame 2010, primeira fase. É uma pergunta onde nos é apresentada aqui uma função através do seu gráfico. É uma função afim, logo sabemos que é uma reta e também vemos no gráfico que é uma reta, não é? E depois é-nos dada uma função h escrita em função da função f. E é-nos feita alguma questão sobre a função h, não é? Esta é uma pergunta habitual, este tipo de questão é habitual já aparecer nos exames. Dão-nos alguma informação sobre uma determinada função, dão outra função que está escrita em função da anterior e depois pedem alguma coisa sobre esta nova função, que neste caso é h. E neste caso estão a pedir a segunda derivada. Okay? Eu gostaria só de lembrar, uma vez que estamos aqui a falar de funções e gráficos de funções, que em todos os anos nós aprendemos alguns gráficos de funções, não é? Começou com a função afim, que é uma reta, logo no 7º e 8º ano. Depois no 9º ano conhecemos o gráfico da função quadrática, que é uma parábola, que pode estar voltada para cima ou para baixo, pode ter zeros ou não, pode ter nenhum zero, um zero ou dois. Aprendemos também a função módulo, que se pode escrever por ramos, que tem um determinado gráfico característico. As funções racionais, cujos gráficos são hipérboles, que poderão ter assíntotas verticais, horizontais ou até oblíquas. E no 12º ano, e eu relembro, isto é que é agora o mais importante, porque foram aprendidas no 12º ano, a função exponencial foi aprendida, ok, e a função logarítmica. E estas funções têm gráficos também típicos, base, não é? Digamos gráficos base que as definem e que nós devemos conhecer. O gráfico da função exponencial para uma base maior do que 1, como eu estou aqui a indicar, é este, ok? Este é o gráfico da função exponencial. Passa aqui no 1, e portanto para uma base maior do que 1. E o gráfico da função logarítmica, eu diria que estes gráficos devem estar bem presentes, ok? Estes gráficos permitem resolver muitos problemas de limites, de indeterminações, permitem resolver problemas de derivadas. O conhecimento destes gráficos é bastante importante, ok? Então o gráfico da função logarítmica, também base maior do que 1, ok? É este gráfico. E portanto estes gráficos devem ser bem conhecidos. Bom, vamos passar a resolver esta questão em concreto, analisando aqui assim mais ao pormenor. Temos então uma função f que é dada e depois fornecem também uma função h escrita em função de f. Portanto, a função h, nós vamos nos concentrar aqui nisto, porque é importante. Eu diria que, uma vez que nos estão a fazer uma pergunta sobre h, ou seja, a segunda derivada de h, eu acho que nos devemos é concentrar em h, não é? Na função h, porque é esta função que eu quero trabalhar. É esta função que eu quero calcular a segunda derivada. Então é aqui que eu vou pegar, não é? É aqui que começa. Este gráfico f será para, nos cálculos auxiliares, nos cálculos intermédios, tirar alguma conclusão, logo vemos. Mas o nosso foco deve estar então aqui na função h, ok? Porque eu quero a segunda derivada de h. Então o que é que eu tenho para começar a trabalhar? Tenho aqui a função h, vou fazer a segunda derivada. Mas para fazer a segunda preciso fazer a primeira, não é? Então eu vou começar exatamente por aí, vou fazer a primeira derivada de h, que é igual a f de x mais e elevado a x derivada. Poderemos aplicar aqui a propriedade das derivadas, que diz que a derivada da soma é igual à soma das derivadas, portanto pode ficar assim separado. E depois temos aqui duas derivadas para fazer, a derivada da função f e a derivada da função exponencial. Bom, da função f, que conclusão podemos tirar? Podemos pensar assim, a função f é uma reta. Como sabemos que a derivada é igual ao declive da reta tangente à função em cada ponto, como esta função é uma reta, as retas tangentes a esta função em cada ponto é a própria reta. E, portanto, será o declive desta reta que é sempre o mesmo. Ou seja, a derivada desta função f vai dar uma constante, que é o declive da reta. Não sabemos quanto é que é, mas sabemos que é uma constante. Ou então, poderão pensar desta maneira. A função f de x, talvez seja mais simples assim, é dada pela expressão mx mais b, porque é uma função afim, não é? É uma função afim, podemos escrevê-la na forma mx mais b. Então poderemos substituir aqui mx mais b derivada, ok? Mais a derivada do exponencial. Já agora vou fazer aqui a derivada do exponencial e vou relembrar a fórmula que está no formulário. A fórmula diz isto: e elevado a u, portanto as formas estão no formulário, ok? É olhar para ele e ver. É u derivada vezes e elevado a u, ou seja, e elevado a x derivada é igual a x derivada vezes e elevado a x. X derivada dá 1, portanto, isto vai dar e elevado a x. E ficamos então aqui com e elevado a x. A derivada de mx mais b é igual à derivada de mx mais a derivada de b mais e elevado a x, que já está,
E agora a derivada de mx, quanto é que dá? A derivada de mx dá m. Nós sabemos que a derivada de uma constante vezes x, derivando em ordem a x, não é? Dá k. Também sabemos, por exemplo, que a derivada de k, a derivada de uma constante, dá 0 sempre, ok? Como o m e o b são números, são constantes, nós sabemos que a derivada de mx vai dar m. E a derivada de b dá 0, desaparece. E, portanto, ficamos com isto. É elevantado a x. Ou seja, a primeira derivada da função h deu-me isto, m mais e elevantado a x. Mas eu não quero a primeira, eu quero a segunda derivada. Então vou fazer a segunda. Agora tenho que derivar a primeira mais uma vez, não é? Então pegamos aqui na primeira derivada e derivamos mais uma vez. Reparem que eu agora aqui só meto uma linha, porquê? Porque o que está aqui dentro já é a primeira derivada. Se eu quero a segunda derivada da função h, já só tenho que derivar uma vez esta função, porque esta já é a derivada. E então derivamos, vamos obter novamente aqui a derivada de elevantado a x. A derivada de m sabemos que dá 0, porque m é uma constante, ok? Portanto dá 0. E ficamos com a elevantado a x. Ou seja, aquilo que nós procuramos, que é aqui a segunda derivada de h, nós calculamos e deu-nos e elevantado a x. Qual destes é o gráfico da função e elevantado a x? Bom, é este. Este gráfico tem que ser conhecido, ok? Eu referi no início que era o gráfico da função exponencial, que é da função logarítmica, tem que ser conhecidos. Nós, se queremos o gráfico da função exponencial, sabemos logo que é este, tem aqui uma assíntota horizontal quando o x vai para menos infinito, não é? E pronto, está respondida, assim desta forma. Até uma próxima.